Olá, líder! Tudo bem? Espero que sim. É um prazer imenso estar com você novamente aqui em nossa sessão Pílulas da Liderança. Hoje vamos continuar falando sobre desenvolvimento de pessoas, que foi a principal resposta à nossa pesquisa junto aos participantes do nosso portal Líderes Online, ok? Então, eu queria te fazer uma pergunta. Você como líder, ou pretendendo ser líder, de vez em quando pensa como é que você conseguiria participar do desenvolvimento das pessoas que estão sob sua responsabilidade? Você tem dúvidas em relação a isso ainda? Então acho que esse papo nosso vai ser bem bacana hoje, ok? Então vamos lá. Uma das principais dificuldades que os líderes enfrentam no sentido de desenvolver pessoas é muitas vezes a crença de que o desenvolvimento de pessoas não cabe a eles líderes, e sim à área de recursos humanos. Então eu começo esse bate-papo nosso fazendo um reforço muito importante. O desenvolvimento de liderados é uma responsabilidade primária dos líderes, das áreas aonde essas pessoas atuam. A gente tem conversado muito com empresas de tecnologia, essas empresas de ponta que têm hoje feito um trabalho muito diferente na gestão de pessoas, e é muito comum a gente perceber que a área de recursos humanos não está mais centralizada num único departamento. Ela começa inclusive a se dispersar por toda a organização, através do que eles chamam de Business Partner, BP, né? São pessoas que são treinadas para RH, são desenvolvidas para RH, mas ficam agora localizadas nas áreas operacionais, para poder dar uma certa assistência técnica, mas acreditando que o desenvolvimento de pessoas vai acontecer ali onde elas trabalham. Então, se você é um líder, a primeira coisa que você precisa realmente acreditar é que as pessoas que estão sob sua liderança vão se desenvolver mais ou menos dependendo de o quanto você colocar de energia nisso, ok? A gente sempre fala o seguinte, mesmo que as pessoas frequentem cursos ao longo do ano, mesmo empresas que fazem investimentos em treinamento, essas pessoas passam 1, 2, no máximo 3 dias dentro de sala de treinamento, né? E passam os demais dias, passa o período que sobra dentro da sua área de trabalho. Então, um líder que não percebe que a responsabilidade de desenvolver pessoas é dele, já começa mal o processo de desenvolvimento. Bom, uma vez convencido, uma vez consciente de que o desenvolvimento das pessoas que estão sob sua responsabilidade tem muito a ver com ele, aí muitas vezes vem a dúvida, né? As dúvidas de como é que eu posso fazer com que essas pessoas se desenvolvam. Bom, a gente não vai obviamente aqui esgotar o assunto, mas vai trazer várias dicas que a gente acha muito interessante nesse processo, tá? O primeiro ponto que um líder precisa pensar é como é que as pessoas aprendem, como é que as pessoas se desenvolvem no trabalho. Isso é muito importante porque daí nascem as estratégias. Então vamos pensar o seguinte, você como líder, como é que você se desenvolve no teu trabalho? Se você pensar um pouquinho, pegar um papel e anotar, né, você vai perceber o seguinte, a gente se desenvolve basicamente observando outras pessoas, tá certo? Então a gente de repente vê um outro líder que faz muito bem alguma coisa, passa a observar essa pessoa, ver como é que ela faz e tal, e isso nos traz vários insights e nos permite nos desenvolver também naquele quesito, tá? O segundo ponto é trabalhando, atuando. Quando eu estou no dia a dia atuando, quando eu estou, por exemplo, eu sou um negociador e estou negociando, eu estou me desenvolvendo, né? Se eu sou um caixa de supermercado e estou lá trabalhando no dia a dia, eu estou me desenvolvendo. Se eu sou um operador de máquina e estou trabalhando na máquina, eu estou me desenvolvendo. Então, primeiro, observando. Segundo, atuando, né? Terceiro, conversando, né? Aquele mesmo líder que eu disse que eu olho para ele e vejo que ele faz uma coisa muito bem feita, se além de observar, eu sentar com ele de vez em quando e perguntar, olha, como é que você faz isso? Me dá umas dicas aí, que eu quero me desenvolver nesse aspecto, nessa competência e tal, eu vou conseguir insights muito poderosos. Quando eu recebo um feedback de um meu líder, quando ele senta comigo e fala, olha, achei muito legal que você fez isso, mas eu gostaria de chamar atenção para isso, essas conversas chamadas feedback, né, ou eventualmente discussão sobre carreira, também faz com que a gente aprenda. Então, conversando, a gente também aprende bastante. E, por fim, né, que talvez seja a mais tradicional forma de aprendizagem, estudando, né? Quando eu sento, pego um manual para poder ler como é que é feito alguma coisa, quando eu vejo um vídeo, quando eu leio um livro sobre um assunto que me interessa no trabalho, eu estou me desenvolvendo, tá certo? Então, o primeiro ponto é a gente ter consciência de que as pessoas aprendem no trabalho basicamente de 4 formas: observando,
trabalhando, atuando, né? Conversando e estudando, tá certo? Agora, se a gente fosse fazer aí um percentual, né? Estabelecer um percentual onde as pessoas aprendem dentro desses 4 pilares, eu diria para você o seguinte, né? Que do ponto de vista do estudar, isso é muitas vezes 10% da aprendizagem, tanto em relação ao tempo dedicado quanto em relação à eficácia. 90% da aprendizagem está nesses 3 outros pilares: observando, atuando e conversando. E nisso o líder tem uma participação muito, muito importante, além, obviamente, de indicar bons cursos, bons livros, bons vídeos também, para que a pessoa possa estudar. Vamos falar um pouquinho sobre esses 4 itens e como é que você, líder, pode trabalhar esses 4 pilares para que o teu pessoal realmente se desenvolva. Vamos falar primeiro de observando. Bom, observando, a condição primária é que você seja um exemplo, que você lidere pelo exemplo, que você seja um exemplo daquilo que você quer que seus liderados desenvolvam. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero que meus liderados tenham um senso de organização muito forte, que eles consigam organizar o seu trabalho de uma forma muito eficiente e assim por diante. Eu preciso ser um líder que faça isso muito bem, porque senão eles vão olhar para mim, e eu sou uma referência no trabalho, eles vão olhar para mim e vão, sem perceber, eles vão acabar absorvendo a minha desorganização. Então a observação nasce de mim. Então, primeiro, eu tenho que ser alguém que faço o que eu professo, tá certo? Que consigo fazer as coisas que eu quero que o meu pessoal faça. Se eu quero que o meu pessoal atenda bem o cliente, eu preciso atender muito bem o meu cliente, que eles estão me observando o tempo todo, né? Então a observação nasce da própria liderança. Daí, inclusive, que existe essa fala da liderança pelo exemplo, tá? Porque é uma forma muito eficaz de desenvolver as pessoas. É você fazendo aquilo que você quer que elas façam, tá? Uma segunda forma também de você trabalhar a observação, ou seja, esse conceito do observando, é você encostar pessoas aos campeões para que eles possam desenvolver competências que esses campeões já apresentam. Então, recentemente eu recebi uma pergunta, né, de um dos nossos participantes do portal. Olha, eu tenho um supermercado, eu tenho lá os caixas e eu vejo que nem todos eles atendem o cliente da mesma forma, com a mesma qualidade. O que eu posso fazer, né? Então, uma das coisas que eu indiquei foi: encoste esse caixa que trabalha com menos eficácia naquele que você acha que é o melhor caixa em termos de atendimento ao público. Porque ao você aproximar ambos, ele vai começar a perceber coisas que às vezes ele não tinha percebido ainda e vai mirar nesse campeão e vai acabar levando para ele algumas competências que ele ainda não tem. Então, observando, eu coloquei essas 2 dicas, né? Eu ser um exemplo daquilo que eu quero que as pessoas façam, e isso depende também muito da gente estar o tempo todo se revisitando, se avaliando e ver se a gente tem sido aquilo que a gente quer que as pessoas sejam, tá certo? E depois também aproximar as pessoas àquelas pessoas que já possuem competências ou atributos ou qualidades que eu quero que essa pessoa desenvolva. Então aí eu estou trabalhando o pilar observando. O segundo pilar é o atuando, é o trabalhando. Quando as pessoas estão no dia a dia, elas vão aprendendo muito rapidamente. Eu diria até que o atuando desses 4 pilares é o mais potencial, é o mais robusto em termos de aprendizagem. E como é que eu posso fazer com que essas pessoas aprendam atuando? Primeiro, sentando com elas, treinando, ou eu ou alguém que possa fazer muito bem aquilo, né? Acompanhando no primeiro momento o trabalho delas e conversando com elas, que é o terceiro pilar, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Para que elas percebam o que está saindo legal e o que pode ser melhorado, né? E um outro ponto que eu colocaria também no atuando é rodiziando as pessoas dentro do possível entre as várias atividades que a tua área desenvolve ou que a tua empresa desenvolve. Então eu diria o seguinte, por exemplo, num restaurante, o ideal seria, né, que o garçom pudesse de vez em quando ficar no caixa, para ele também poder aprender aquilo que o caixa faz e para perceber certas dificuldades que às vezes ele não percebe quando ele fica pressionando o caixa para poder soltar a conta logo, tal, sem ter dado para o caixa eventualmente a tempo e hora a comanda ou as comandas, enfim. Quando eu faço esse rodízio, que a gente chama, linguagem técnica, de job rotation, né? Quando eu faço esses rodízios, eu permito com que as pessoas aprendam sistemicamente tudo o que é feito na área. É claro, né? Eu não vou dizer para você que você tem que fazer isso o tempo todo, senão você compromete a entrega, porque as pessoas não podem passar o tempo todo só se desenvolvendo, elas têm que trabalhar, elas têm que entregar numa alta performance. Mas quando você faz isso com uma estruturação legal, por exemplo, nos dias com menor movimento na loja, ou nos dias com menor movimento no supermercado, ou nos dias em que a área está menos afetada pelas demandas,
eu consigo também causar um desenvolvimento muito rápido das pessoas e mais do que isso, eu aumento o grau de empatia na equipe, porque eles passam a perceber as dificuldades, os desafios que cada função tem, né? E aí quando ele vai falar com o coleguinha do lado e eventualmente ele até iria reclamar, ele percebe que ali tem algumas situações que também exigem que você também apoie, que você também entenda, compreenda o que está acontecendo ali. Então, no atuando, eu destacaria esses dois pontos, tá? Treinar muito bem o pessoal, acompanhar de perto e sempre que possível fazer esse rodízio entre atividades. Aí você desenvolve muito rapidamente. E detalhe, no momento que de repente alguém faltar inesperadamente, né, alguém ficar adoecer, alguma coisa assim, você tem muito facilmente quem possa fazer a cobertura, tá certo? O terceiro pilar é o conversando. Né? Todas as vezes que você coloca pessoas para conversar com outras pessoas que entendem daquele assunto, todas as vezes que você senta com alguém para poder dar alguns feedbacks, toda vez que você senta com o teu liderado para poder construir o plano de aprendizagem dele, né? Ele vai potencializar esse desenvolvimento. Né? A gente vai falar ainda num vídeo específico sobre feedback, né? Porque nós sentimos no dia a dia que essa é uma ferramenta poderosíssima, mas ainda muito mal utilizada, que causa muitas vezes mais do que uma resistência ao feedback, causa até muitas vezes uma frustração. Então a gente vai falar sobre isso nesse processo de como é que a gente desenvolve as equipes, mas o conversando, o que eu destacaria é todas as vezes que você provoca esse processo de conversas entre pessoas que trabalham na equipe, todas as vezes que você também senta com o seu pessoal, conversa com eles sobre o trabalho, você tem condição de desenvolvê-los através do feedback basicamente, tá certo? Ou do treinamento quando é o caso, tá? E por fim vamos falar do pilar estudando, né? A gente também entende que os liderados precisam de vez em quando se sentar à frente do computador e fazer um curso online, ou se possível frequentar um curso presencial, né? Aquela história que muitos líderes dizem, né, de que cada um é responsável por seu crescimento. Isso eu diria para você que é uma coisa muito perigosa. Do ponto de vista filosófico, eu até concordaria, sabe? Cada um tem que ter protagonismo em buscar o seu desenvolvimento, mas muitos liderados ainda não têm a senioridade, a maturidade para acordar de manhã e pensar assim, o que eu preciso aprender hoje? Ou no domingo à noite pensar, o que eu preciso aprender essa semana? Ou pensar de vez em quando assim, se eu quero ser supervisor de vendas, o que eu preciso aprender até lá? Então o estudando também tem muito das mãos do líder nesse processo. E como é que eu posso fazer isso como líder? Eu preciso saber qual é a jornada que esse liderado, que essa pessoa precisa desenvolver, né? E falaremos sobre isso num artigo que a gente vai postar também no nosso blog. E a partir dessa jornada, eu preciso escolhendo com ele cursos, vídeos, livros que ele possa acessar e que possa desenvolvê-lo de forma mais profunda, de forma mais completa. O estudo, ele é muito importante, porque o estudo dá sempre muito mais profundidade. Então, ele é um pilar também super importante nesse processo e o líder também tem uma participação muito forte, muito intensa nesse processo de o que as pessoas devem estudar. Quais são as dicas que eu vou dar para o meu liderado para que ele possa, ao longo do caminho, ir acessando palestras, cursos, manuais, livros, vídeos, cases, enfim, para que ele possa se desenvolver. E uma coisa muito importante no desenvolvimento das pessoas que estão sob nossa responsabilidade é que quanto mais eu consigo cruzar esses pilares, quanto mais eu consigo fazer com que eles se falem, maior é o resultado do desenvolvimento. Então, como exemplo, né, se eu vou de repente encaminhar o meu funcionário para um curso de matemática financeira, porque isso é importante para ele hoje ou no futuro, tá? Se ele voltar desse curso e eu não colocá-lo atuando em coisas que vão exigir dele técnicas, conceitos de matemática financeira, rapidamente isso vai desaparecer da cabeça dele, né? As pessoas só realmente consolidam o conhecimento quando elas praticam, quando colocam para rodar. Então, quando eu de repente mando esse funcionário para um curso de matemática financeira, mas depois eu trago esse funcionário e coloco alguma coisa para ele fazer na equipe que vai exigir essa competência, que vai exigir esse conhecimento, eu já estou dando para ele um segundo passo super importante para consolidar o que ele aprendeu lá. Se eu, além disso, ao longo do caminho, vou conversando com ele e mostrando o que foi legal que ele usou na matemática financeira ali, o que ele poderia ter usado e ele não usou, tal, aí eu dou muito mais ainda velocidade e intensidade a essa aprendizagem, né? Se eu, por exemplo, quero que um funcionário negocie melhor com os clientes, eu mando ele para um curso de negociação, né?
Aí ele volta e eu começo a colocá-lo com mais intensidade nas conversas com clientes. E aí eu observo o que ele está fazendo. E ao final de cada dia ou de cada semana eu vou conversando com ele, dizendo o que eu achei que melhorou depois que ele fez o curso e o que ainda falta para ele. Então quando eu faço esse cruzamento das arenas, né, dos campos de aprendizagem, a intensidade é muito maior de aprendizagem e a velocidade também é muito maior. Então basicamente o que a gente deixaria como dicas é, primeiro, que você realmente tenha consciência de que você é parte importante do processo de aprendizagem dos seus liderados. Segundo, que eles aprendem de 4 formas: observando, atuando, conversando e estudando. Terceiro, que eu como líder tenho uma grande participação possível em todos esses pilares, né? Tanto dando feedbacks, quanto eu sendo um exemplo, quanto encostando pessoas que fazem bem aquilo para ele observar também, conversando com ele sempre para poder mostrar o que eu estou percebendo de evolução e indicando livros, filmetes, vídeos, cases que ele possa ler também, tá? E por fim, né, mas não menos importante, colocando ele para fazer coisas que possam desenvolvê-lo cada vez mais, se possível, girando ele pelas atividades que você tem na equipe. E num momento até futuro, quando esse líder, quando esse funcionário estiver já num nível de senioridade no que ele faz muito legal e estiver já rodiziado na equipe e tal, quiçá de repente promover alguns estágios dele em outras áreas da companhia, para que ele possa realmente conhecer melhor como é que trabalha os fornecedores internos, os clientes internos, e aí colocar mais conhecimento ainda no seu repertório. É isso, gente. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso de uma forma permanente, consistente, ainda que não seja todos os dias, mas o tempo todo pensando nesses 4 pilares, fazendo com que o nosso pessoal transite por esses pilares, a gente vai conseguir desenvolver o nosso pessoal de uma forma em que eles vão se perceber crescendo dentro da companhia, dentro da nossa equipe, e vão ficar muito mais engajados, porque percebem que o trabalho está gerando para eles uma coisa muito legal, muito importante, que é conhecimento, tá? E aí, o que você achou? Como é que você faz isso no dia a dia? Ou como é que você pretende fazer no dia a dia, caso você ainda não lidere pessoas? Você achou que valeu a pena esse bate-papo? Escreve nos comentários pra gente, nos dê um feedback pra gente saber se realmente esse papo está agregando valor pra você, tá bom? Um grande abraço, espero que você consiga utilizar pelo menos parte dessa conversa pro teu dia a dia e vamos nos desenvolvendo juntos, tá bom? Pra cima e pra frente. Grande abraço, até mais, tchau!